Risograph é uma máquina de impressão que, surpreendentemente, devido a alguns erros, alcançou uma técnica única, que mistura o artesanal com o contemporâneo. E nesse trabalho eu vou falar de onde ela veio, como funciona e por que conquistou tantos designers ao redor do mundo. A máquina Risograph foi inventada pelo Riso Kagaku Corporation, no Japão, em 1986. E a história do riso pode ser resumida em três momentos marcantes: o seu nascimento no Japão, em 1986, a sua popularização global, nos anos 90, e o seu renascimento artístico, nos anos 2010. A impressora usa tambores rotativos com estêncios perfurados, que é basicamente um molde. A tinta, à base de soja, passa pelo molde e é transferida ao papel camada por camada. Cada cor requer um tambor separado, criando sobreposições únicas e imperfeições características do estilo. O risograph foi um fator importante para a democratização da arte, pois ele foi desenvolvido para cópias rápidas e baratas e em grande escala, e devido à sua praticidade da fotocópia com a estética da serigrafia, ele virou o favorito de zines, posters e artes independentes no mundo todo. O risograph tem algumas características interessantes. A primeira delas, que talvez a mais importante, seja a sua tinta à base de soja e o seu menos consumo de energia do que as impressoras convencionais, tornando ela a escolha mais ecológica. Além das suas cores vibrantes e da sua textura granulada, que passa um ar de artesanal. Seguindo nas características do risograph, é importante falar sobre o desalinhamento. Como o papel entra várias vezes na máquina, ele nunca se encaixa perfeitamente. Esse desalinhamento entre as cores virou marca registrada, e é um erro que passou a ser intencional e mais valorizado nesse estilo de técnica. Sobre a paleta limitada. A máquina só imprime poucas cores por vez, forçando os designers a trabalhar com no máximo duas ou três cores. Isso dá ao riso aquela cara chapada e direta, limitação que vira uma certa identidade visual. Talvez a característica mais marcante do risograph seja a sobreposição de cores. Quando duas cores se sobrepõem, nasce uma terceira. O amarelo mais azul vira verde, o vermelho mais azul vira roxo, e você nunca tem controle total do resultado. E é exatamente essa falta de controle que torna o processo único. Outra característica de fácil reconhecimento no risograph é a textura granulada. A tinta à base de soja não penetra no papel como uma impressora comum. Isso gera pontos de Halftone visíveis e variações de saturação, o que cria uma textura artesanal, orgânica e com muita personalidade. Deu para perceber que o que torna a impressão do risograph única é as suas imperfeições. E em um mundo de impressões digitais perfeitas, como as capas de revista das grandes marcas, o erro do riso passou a ser valorizado. A imperfeição comunica muito bem algo que a perfeição tem dificuldade em comunicar: a autenticidade. Falando agora sobre os grandes nomes do risograph, um dos estudos mais importantes da história para o riso é o estúdio Canust, dos Países Baixos, fundado por Jan Dirk de Wilde em 1983. Foi o primeiro a usar a máquina de forma criativa e artística, mudando o que era possível fazer com ela ou o que se achava possível. Nos anos 90, artistas independentes adotaram o risograph para fazer fanzines. A artista americana Daria Tesler é uma dessas referências. Ela cresceu obcecada com fanzines e foi uma das primeiras a interligar o estilo retrô com a técnica risograph, correlação que é feita até os dias de hoje. Sobre o riso no design contemporâneo. Em 2012, Gabriela Marcella fundou o Risoto, em Glasgow, um dos estúdios riso mais influentes do mundo. E hoje, designers usam ferramentas digitais para simular o estilo. O próprio site do estúdio Risoto está desenvolvendo um IA somente para simular esse efeito do risograph. Sobre os trabalhos nacionais, achei importante destacar a Meli Melo Press, uma empresa que cria publicações independentes desde 2012. Ela foi criada em São Paulo e ajudou muito a conectar artistas brasileiros a essa estética
e a popularizar o riso no Brasil. Nos dias de hoje, encontramos influências do risograph em diversas grandes obras, em capas de álbum como a imagem da esquerda, em ilustrações editoriais, jogos e no cinema, como os filmes do Homem-Aranha do Miles Morales, que se percebe muitas características próprias do estilo riso. Conclusão. Hoje, vivemos obcecados com a perfeição digital. O risograph muda essa visão. Ele prova que o erro tem valor, que a textura tem alma e que às vezes as coisas mais autênticas que você pode fazer é deixar a imperfeição aparecer. Agora sobre a minha peça gráfica. Inspirações. Utilizei as principais cores que eu observei nas impressões risograph, que são rosa, azul, amarelo e vermelho, todas elas bem vibrantes. Optei por usar bastante o desalinhamento, por ser uma característica muito marcante do risograph, e também o contraste. Além do contraste de cor, eu escolhi um tema que contrasta bastante com o próprio risograph. Eu optei por fazer um cartaz alternativo de Screen adaptado para o estilo do risograph. Dentro de Screen tem muitos personagens, mas eu optei por fazer especificamente o Ghostface, porque eu achei interessante o contraste que ele tem a cores vibrantes e vivas. Processo e ferramentas. Eu selecionei uma imagem do Ghostface, recortei e fiz diversas alterações nela, além de também selecionar alguns elementos que eu achei a ver com o Scream e também com o Risograph para complementar o fundo da imagem do Ghostface. A ferramenta que eu usei para tudo isso foi o Photopea. No final, eu organizei cada elemento da melhor forma que eu interpretei o Risograph e também adicionei esse efeito de ruído, que dá um aspecto mais retrô e também um estilo a mais de impressão de algo antigo. Enfim, algo muito interessante que eu achei nas impressões do riso.